O texto é Abacuque. Vamos nos pôr em pé para o obséquio, só para referenciar a palavra. Sentença revelada, versículo 1 do capítulo 1, ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência está diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Vede como as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Capítulo 2. Colocar-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E a resposta eu terei. E que resposta eu terei da minha queixa? O Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está por se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta diante dele, mas o justo viverá pela sua fé. E vamos até as últimas palavras do capítulo, versículo 16 do capítulo de número 3. Teria muitos textos para ler, mas para aproveitar o tempo para dissertar. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeste. Ainda que a figueira não floresça, nem o fruto da oliveira, da vide. Vou voltar. Ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, falha, e os campos não produzem mais mantimentos. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia, eu me lembro que ele disse: porém, contudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O meu Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Palavra do Senhor para os nossos corações. Pai amado, essa é a tua palavra que quase 4 décadas atrás foi lida diante de uns poucos pastores que estávamos reunidos ali no acampamento da Mocidade para Cristo, e o teu servo Ari, jovem, entusiasmado, mas sempre manso, didático, nos fez refletir sobre tempos difíceis. Parece que ele está falando hoje, Senhor, porque entre aqueles anos, quase 4 décadas, e hoje,
nunca mais tivemos tempos melhores. Como diz a tua palavra, o mundo está indo de mal a pior. E os homens estão enganando e sendo enganados. A figueira não tem florescido, o fruto não tem produzido. E nós ainda precisamos dizer, temos que olhar para o Senhor. Porque a nossa esperança vem do Senhor. Oramos diante da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor. A palavra do profeta, ela é enigmática por ser uma interrogação. Ele pergunta, até quando, Senhor? E ele usa como âncora este texto. A lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Parece a manchete da Folha hoje, que o Cachoeira está ameaçando respingar água em todo mundo. Na Veja da semana passada, e eu só li na sexta, a noiva, aspas, do Cachoeira, mostrou a lista de quem seriam os políticos que iam comandar a CPI. E ele ousou dizer, eu quero ver se eles têm coragem. Como quer dizer, estão todos aqui. Numa situação como esta, o profeta analisa a situação da nação. E quando dizia nação naquela época, o templo era o centro. O templo era o centro. Ainda não havia sido destruído. O templo era o centro. O segundo templo. E a pergunta dele é, Senhor, até quando? Até quando? A justiça é torcida, o injusto passa a perna no justo, e o Senhor fica de braços cruzados. E de novo ele pergunta, até quando, Senhor? Essa é a contemporaneidade das Escrituras, e esta é a verdade quando nós cremos em Bíblia e pregamos Bíblia. É que uma mensagem de 37 anos atrás tem a mesma tônica para hoje. Se naquela época as questões eram sobre o regime militar, ainda não havia sido liberada a anistia, e havia injustiças por todos os lados, hoje perguntamos, melhoramos ou pioramos? A igreja naquela época estava desfocada em algumas direções. E hoje nós perguntamos, melhoramos ou pioramos? Os valores morais naquela época, havia sido aprovado o divórcio há 3 anos. Faz 40 anos que o divórcio foi aprovado. E hoje, quase 40 anos depois, é algo normal na convivência da sociedade. Mas hoje nós temos os problemas de homofobia. E o tema dos jornais agora, na época da política, é como que os evangélicos vão decidir a eleição, apoiando quem, quantos. Uma ala da maior igreja evangélica do Brasil fechou com Serra. E a outra ala, porque eles se degradiam, as duas alas, fechou com o Haddad, em São Paulo, que consideram sim como um laboratório do que vai acontecer no Brasil quando se tiver eleição para presidente da República. Para onde São Paulo vai, o Brasil quase que vai atrás. Se Minas Gerais não intervir, porque politicamente nós somos mais conscientes. Há 2 estados conscientes de política nesse país, sem nenhuma brincadeira. É o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esses 2 estados têm
posição histórica, para quem conhece história social, política e financeira desse país. Mas a pergunta é essa: para que Deus nós podemos olhar para tentar ser razoavelmente fiel a Ari em tempos de crises? Vamos pensar primeiro em crise moral. Os valores morais. A igreja sempre foi o fiel da balança. E de novo aqui eu faço algumas citações, e algum tempo atrás alguns colegas me criticavam quando eu fazia esse tipo de citação. Nós temos que reconhecer que em termos de fidelidade a posturas de família, a Igreja Católica é extremamente mais coerente do que nós, a Igreja Evangélica. Extremamente, não é mais ou menos coerente. Não há um ponto de concessão na questão do aborto. Mesmo com esta votação agora já aprovada pelo Supremo, de permitir que um tipo de criança que não teria vida de qualidade fosse abortada, a posição da Igreja Católica é: aborto é aborto. Aborto é aborto. Divórcio é divórcio. O presidente da República, Collor de Mello, e sua mulher não tomavam a Eucaristia na Igreja Católica. Havia aquelas missas políticas e chegava a hora de correr a hóstia. O seu presidente e a sua senhora eram omitidos, porque não podiam tomar a comunhão por serem divorciados. A Igreja Católica, ela é negociável. A Igreja Evangélica, melhor dizendo, ela é negociável. Vamos ver o que interessa aqui. Quantos cargos o partido vai dar para a igreja tal. Não há nenhuma inocência na Igreja Católica, viu, irmãos? Deixe-me só acrescentar aqui. Eu li um livro razoavelmente de umas 500 páginas, uma viagem de ida e volta até Lisboa, 20 horas, um livro sobre a história do cristianismo. E abrir as páginas, há muito mais esgoto do que água potável. A quantidade de esgoto é incomensurável antes da reforma e depois da reforma, que a nossa reforma não foi tão reformada assim. Havia outros interesses políticos, econômicos, etc. e etc. Mas na questão moral, até quando, Senhor? Nós vamos continuar deixando que uma sociedade, que ela é temporal, tenha influência num corpo que é eterno, que é a igreja. Aqui entra todas as coisas, mas como nós estamos às margens de meses políticos, entra a política de um município como Campinas, que as igrejas já estão começando a mobilizar para criar os seus representantes, que serão os, como dizia um homem influente há uns 20 anos atrás, que seriam os nossos despachantes dentro das prefeituras, para resolver os probleminhas de igreja lá dentro da prefeitura. Então a igreja quer eleger um vereador para ter alguém lá dentro para quebrar os galhos. E aí de novo o profeta levanta a sua voz e diz: até quando, Senhor? A igreja vai promiscuir. Ela vai deixar de ser a noiva sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito, e vai ser prostituta. Eu dizia ontem com o pastor da igreja quadrangular, e eu digo com respeito, eu gostei dele, um mocinho
que de mocinho não tem nada, tem minha idade ou mais, magrelinho. Achei ele até parecido com o Zé Bonitinho. O cabelinho dele assim, todo tal, pintadinho, e ele parecia o Zé Bonitinho, entendeu? E eu perguntei para ele: e aí, colega, como é que é a posição? Não, aqui nós votamos fechado. O presidente da denominação determina que o deputado estadual é fulano, que o vereador é ciclano, que o deputado federal é ficano, e a igreja tem que votar neles fechado. E o profeta pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Vamos tomar uma posição aqui, pública, para nos tornarmos responsáveis. Lembrem-se que mesmo que temos 2 vereadores que congregam na nossa igreja, a igreja não tem compromisso político com ninguém. A igreja não tem candidato. A igreja não se envolve na política da cidade, mesmo que tenhamos uma grande simpatia por um possível candidato a prefeito. Mas isso é pessoal. A igreja, como corpo de Cristo, ela só tem um cabeça. E esse cabeça não é candidato, porque ele já cumpriu o seu mandato na cruz. E ele está eleito para ser o Senhor dos céus e da terra por toda a eternidade. Fora disso, a igreja não tem compromisso de voto com ninguém. Amamos os nossos vereadores na pessoa do irmão Flores, amamos hoje o nosso novo vereador, que está agora no mandato, menino de ouro da nossa igreja, que é o Luizinho, filho do Luiz Lauro, menino aqui da igreja, casado com uma menina que eu peguei no colo. Mas eles são nossos irmãos em Cristo, que vão disputar as eleições, e nós votaremos de acordo com os desígnios da nossa consciência. Não votaremos em ninguém, por motivo nenhum, porque isso não faz parte da igreja militante. Ela tem outras causas para pleitear e combater e fazer. Ela está envolvida com um reino que é eterno, que é o reino de Deus. Passa a régua, como dizia o falecido. Não, ele está vivo. Matei ele também. Merece morrer. Problemas morais. Já passei pelos problemas morais do meu jeito. O Ari que me perdoe. Segundo problema é o problema da religiosidade. Naquela época, o problema do profeta, ele está combatendo os religiosos que promoviam a corrupção. As crises religiosas, elas são temporárias, meus irmãos. Todas elas. Elas duram 3 meses, 6 meses, 1 ano, depois tudo assenta. A igreja tem um poder. É como, por eu ter tido hepatite, eu estudei bastante fígado, Dr. Gerson. É o único órgão que regenera, auto-regenera. Entendeu? Se der condições para o amado, estou do lado errado, para o amado aqui, eu estava abençoando aqui, esse lado que não tem quase nada, né, de valor, é do lado de cá. Não é do lado de cá mesmo. Não, é do lado direito. Não é do lado de lá. É de cá? Estou certo? Tá bom. Então, o fígado, Deus te abençoe, meu filho, ele regenera. O corpo tem uma capacidade de regeneração. Todas as situações, elas são transitórias. O Espírito Santo tem uma capacidade de porque regenerar significa regerar. Aquela brincadeirinha que eu faço, você tira o prefixo, tira o sufixo, você fica no meio e fica a palavra gen. Não é? Regenerar. Isso é, Deus, o Espírito Santo, tem capacidade, e quem sou eu para dizer que ele tem capacidade, hein? Ele tem essa autoridade de pôr gen novo. E de repente faz assim. Até quando, Senhor? Até quando Ele quiser, irmãos.
Qual será o tempo, Senhor? O tempo que Ele quiser, Senhor. Como que Ele faz? É do jeito que Ele quer, Senhor. Nessa leitura deste livro, mostra os momentos em que Deus interrompeu a história. Havia coisas que eu já havia estudado no curso de teologia que eu fiz, mas, por exemplo, eu sempre achei que Calvino e Lutero estiveram razoavelmente não tão longe um do outro em termos de tempo. Um século. Um século. Entre Lutero e Calvino. 100 anos. O grande opositor de Calvino era um cara chamado Zwinglio. Os dois assentaram para tratar, viajaram 12 dias para reunir 40 minutos, saíram brigados. Era sobre a doutrina da Eucaristia. Transubstanciação ou consubstanciação. Lutero batia firme em consubstanciação. E Zwinglio batia firme em transubstanciação ou vice-versa. Primeiro reformador que estabelece a regra de que a ceia seria um memorial, uma lembrança, foi Calvino. Não foi Lutero, não foi Zwinglio, foi Calvino. Agora estou falando o que aqui, irmão? De 400 anos de história. Você assenta aqui, o pãozinho passa, o suquinho passa. E lá em Portugal não é suquinho, é vinhinho bom. Entendeu? Passa e você toma. E você nem quer saber esse negócio de transubstanciação, consubstanciação, tal, nada. Porque a história tem essa capacidade de curar as feridas produzidas pelos reformadores ou pelos deformadores. Mas o que é interessante é ver que de quando em quando Deus levanta alguém como um profeta novo para trazer renovação na vida da sua igreja. Deus levanta uma mulher, levanta um homem. E aí você vai encontrar mulheres fantásticas, como foi Teresa de Ávila, não é? Você vai encontrar mulheres fantásticas que consagraram suas vidas. E homens, pregadores gagos, pregadores mudos. Como pode ser um pregador mudo? Sim, Evans era pregador mudo, cego, e não tinha dom de palavra. Mas quando ele passava pelo corredor da igreja, as pessoas caíam, movidos pela presença de Deus. Finney, que era um grande pregador, mas quando ele passava pelo corredor de uma fábrica, dos teares de uma fábrica, os funcionários prostravam-se de joelho, pedindo a misericórdia do Senhor. Olhando a igreja brasileira no nível que ela está, nós só lemos na mídia secular más notícias da igreja. Você não encontra uma boa notícia da igreja. Eu examino, não é? A revista Veja, esta semana, só dá uma notícia de evangélico. É do Edir Macedo. Então não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Porque se a Veja der uma notícia do Edir Macedo, ela não pode ser boa. Então a igreja precisa de cura. A igreja precisa voltar a ser noiva. A igreja precisa voltar a ser corpo. A igreja precisa voltar a ser santa. A igreja precisa ser voltada ao compromisso de evangelização. Quem você ganhou para Cristo esse ano? Já estamos no 4º mês. Depois da manhã já é o início do 5º. Ou seja, 1/3 do ano já se foi. Quem você ganhou para Cristo em 4 meses? Quem você ganhou para Cristo nos últimos 4 anos? O que você fez para o reino nesse tempo? Isso é igreja. Até quando, Senhor? As estruturas religiosas serão mais manobras humanas do que estratégias divinas. Até quando, Senhor? Até quando? Qual é o Deus que nós encontramos no livro de Abacuque? Ele diz para Abacuque: sossega e vai orar. Vai para a tua torre de vigília, até que eu te responda. Ao seu tempo eu farei. E Abacuque pergunta: e eu fico como? Ele diz: você fica na fé, porque o justo viverá pela sua fé. A fé não é circunstancial, ela é permanente. As situações são circunstanciais, emocionais, são temporais.
Elas acomodam e passam. Mas o justo viverá pela fé. Então, quando trazemos o pastor Demário aqui, nós só não estamos produzindo um efeito emocional. Nós estamos dizendo que um homem pode nascer na fé, continuar na fé, amadurecer na fé, envelhecer na fé e guardar a sua fé. Nós somos chamados a andar pela fé. Independente de qualquer circunstância, porque, irmãos, eu não sei qual é a sua média ou qualidade de leitura das Escrituras. Não digo ler Salmo, ler Provérbios, a gente está quase procurando frasezinha boa. Estou fazendo uma leitura sistemática dos Evangelhos, das cartas de Paulo, das doutrinas da igreja. Para você criar raízes e fundar alicerces com profundidade tal que venha o vendaval que venha, quer seja moral, quer seja religioso. Porque, na verdade, o que é que nos afeta essa questão de homofobia? A nós, nada. A nós, nada. A mim, nada. Nada. Só que nós somos seres sociais. As portas da igreja estão abertas. Pessoas estão aqui para entrar. Pode entrar. Sim, pastor, mas se houver uma invasão de pessoas de comportamento, eles assentam e assistem. Você deve se lembrar, a primeira vez que você entrou numa reunião religiosa e você ouviu o Evangelho a primeira vez. Talvez você não teria nenhum risco tão profundo, mas você era incrédulo. E o incrédulo é um incrédulo. Está fora do reino de Deus. Não, a igreja não tem que mudar os seus postulados. Ou qual é o postulado da igreja? Anunciar as boas novas. Anunciar que o reino de Deus está próximo. Anunciar que o justo viverá pela fé. São os postulados da igreja. Criar uma comunidade de santos. Isso é, de pessoas separadas para Deus. Todos separados do mundo, do pecado e do diabo. Separados. E concentrar a nossa força para construir o reino de Deus, através de evangelização, através de missões, através de serviço social, através de cuidado uns dos outros. Isso é o reino. Isso é o reino de Deus. Isso é o nosso propósito. Estou aqui reencontrando o caminho para chegar no último ponto. Também vivemos na dependência de um Deus que, para as nossas crises pessoais, não só morais, não só religiosas, não só espirituais, mas pessoais. Todos nós temos conflitos pessoais. E lhe perguntamos, até quando o Senhor vai durar? Eu não tenho medo das minhas ações. Nenhum medo. Eu sou razoavelmente disciplinado para ter cuidado quando eu ajo. Mas eu sou extremamente perigoso com as minhas reações. A maneira de você reagir demonstra muito mais quem você é por dentro do que a sua maneira de agir. Então, até quando, Senhor? Eu pensei que quando tivesse 60 anos, eu ia ter uma pegada mais leve. Agora estou chegando aos 70, ela continua mais forte. Estão entendendo como é que é a questão das minhas lutas, das suas lutas pessoais? Até quando, Senhor? Até quando? De novo, a conclusão do texto é fantástica. O profeta diz o seguinte, e tudo vai, não é? Capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e eu estou, qual é a palavra? Eu estou alarmado. Isto é, a luz vermelha minha de dentro acendeu. É este o quadro? É este o quadro. O que é que eu faço? Então Deus o leva a este cântico, a esta oração,
que ela é concluída assim, verso 17. Independente das circunstâncias morais, religiosas, espirituais ou pessoais, ele conclui assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos currais não há mais gado, ainda que, ele diz, todavia, porém, contudo, eu me alegro no Senhor. Amém? Preste atenção nessa palavra. Não está prometendo. Aqui é uma morte para aqueles que pregam soluções imediatas. Faça 7 coisas e vai dar certo. Faça 3 coisas e vai explodir. Faça 5 coisas e vai bombar. Fora. Ele diz: a vaca não vai estar no curral, a ovelha não vai estar no aprisco, a azeitona não vai estar na oliveira, a uva não vai estar na videira. Ou seja, estou quebrado, porque eram os produtos de sobrevivência financeira e de alimentação imediata. Vivia-se do leite da cabra, mas para poder preservar o leite da vaca para queijo, apesar de eu ter comido excelente queijo de leite de cabra em Portugal. Excelente. Mas era preservado para as coisas específicas. Agora, não há gado, não há leite. Não há cabra, não há leite. As parreiras secam, não há uva. A oliveira, diz o texto, mente, ou seja, ficou estéril. Não há azeitona. Onde está o azeite? Onde está o vinho? Onde está o leite? Onde está o queijo? Acabou. O que você faz? Ele diz assim: eu? Deus disse: você, verso 18, se alegra no Senhor. Segunda palavra, você exulta no Deus da sua salvação. Alegrar e exultar. Exultar é explosão de alegria. É o que vai acontecer hoje no estádio, quando sair um gol para um dos dois lados. Vai haver uma explosão, uma exultação. Correto? O que você... O amém foi capcioso. Entendeu? Foi um amém com risadinha. Eu estou levando a sério esse negócio aqui. Entendeu? Eu me alegro, eu me exulto, e Deus então cuida de mim. Verso, é um dos meus versos prediletos da Bíblia. O Senhor é a minha fortaleza. Minha fortaleza. Você sabe o que é fortaleza? É que nós não vivemos nisso. Eu visitei 2 castelos. Visitamos o castelo de Sintra e visitamos o castelo em Lisboa. Como chama aquele castelo? Forte. Castelo Forte de Lutero. São Jorge. Os 2. Muito bem. Os 2 castelos. Aquilo era chamado de fortaleza, porque ninguém entra lá. O Senhor está dizendo: eu sou a sua fortaleza. Aguenta as pontas, porque ninguém entra na sua vida. Não é permitido. Ninguém entra. E usa a última frase e eu termino. O Senhor me fará andar o quê? Altaneiramente. O que é andar altaneiramente? Você sabe o que é ou não? Significa o seguinte: encolha a barriga, levante a cabeça e pruma o nariz e estou nem aí. Significa andar altaneiramente. Um Deus para tempo de crises
é um Deus que está disponível para todas as crises que passarmos na nossa vida, seja na vida social, seja na vida espiritual, seja na vida pessoal. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele nos fará andar de cabeça erguida e glorificará o seu nome na nossa vida. Minha homenagem ao pastor Ari, com esse sermão que é dele. Pode ficar em pé, por favor, mas que ele teria outra sabedoria para pregá-lo. Pai querido, damos-te graças, porque Abacuque, junto com Jeremias, entendeu o que é saber aguardar. E nesses tempos que contemplamos a nossa nação, um avivamento que não chegou, uma igreja instituída que tem suas lutas, fraquezas e até escândalos, nós queremos também olhar para Ti, Senhor, e lembrar que, ainda que não vejamos o que nós normalmente gostamos de ver, ainda que não experimentemos o que normalmente gostamos de experimentar, nós queremos aguardar em Ti, Senhor, porque Tu és Deus imutável, o mesmo Senhor, e é em Ti que nós aguardamos, é para Ti que nós olhamos. Estamos certos de que o Senhor conduzirá, e o Senhor cumprirá a sua proposta, porque Tu és o Rei, e a Ti nós nos inclinamos, e humildemente nos colocamos, sabendo que no tempo do Senhor, o Senhor fará. Ajuda-nos a conservarmos, ó Deus, de tal maneira que a nossa vida de esperança manifeste a Tua graça, o Teu cuidado, que o cotidiano não seja motivo de reclamação, mas seja inspiração, como hoje aqui contemplamos, na vida dos Teus servos, pastor Felício e a esposa. Ó Deus, tem tempo para todas as coisas. Ajuda-nos a aguardar, sabendo que Tu farás dentro do Teu propósito. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, Seu Filho, e a comunhão do Espírito sejam sobre nós, a Tua igreja aqui hoje, e que está espalhada em toda a terra. Amém e amém.